aí você pode tirar suas dúvidas, amém? Agora eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, e nós vamos ler um texto da palavra de Deus. O tema para esse mês é: estamos de pé, ninguém pode parar a igreja do Senhor, né? Então, lá em 1 Coríntios 15, 58, né? Nós vamos ler esse versículo e vamos ler um outro texto, tá bom? Então, abra aí a sua Bíblia, 1 Coríntios 15, 58, tá? Todos acharam? Que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse texto eu gostaria que vocês focalizassem nessas três frases. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, presta atenção nessa palavra, firmes, e constantes e abundantes. E agora nós vamos ler no livro de Marcos, capítulo 2, que é o texto desta noite, que Deus colocou no meu coração para falar com os amados irmãos. Marcos capítulo 2, do 1 ao 12. Enquanto vocês vão achando, eu vou lendo para a gente ganhar um pouco de tempo, não quero tomar muito tempo dos irmãos, tá? Marcos, no capítulo 2, versículos do 1 ao 12, diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Vamos orar? Pai, te louvamos e te rendemos graças mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede, de estar na tua casa, prestar um culto que somente o Senhor é merecedor, e de poder, ó Deus, falar um pouco da tua palavra. Que essa tua palavra possa falar poderosamente a cada coração que adentrou aqui hoje, e que saiamos aqui diferentes, dispostos a fazer tudo aquilo que tu queres que façamos. Oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém? Podeis sentar, irmãos. Irmãos, todos nós, se pararmos para pensar, nós enfrentamos desafios diariamente. Volta e meia, a vida nos apresenta dificuldades que tentam nos derrubar. Toda hora nós passamos por momentos assim. São lutas, perdas, enfermidades, conflitos emocionais, uma série de questões que eu e você precisamos enfrentar diariamente. Diariamente nós temos que enfrentar essas coisas. Mas apesar de tudo, nós estamos de pé, não pela nossa força, mas pelo poder sustentador de Deus. Amém, irmãos? É Ele que nos sustenta. É Ele que é soberano sobre as nossas vidas. E nós precisamos crer nisso de todo o nosso coração. Porque quando tudo está fácil, a gente muitas das vezes se acomoda. Mas não é isso que Deus quer de mim, não é isso que Deus quer de você. Ele nos levanta quando caímos, nos fortalece quando estamos fracos, né? Estar de pé é um testemunho da graça divina, que age continuamente nas nossas vidas.
Nós estamos de pé por quê? Pela nossa força? Não, é porque a graça de Deus se renova a cada dia, na minha e na sua vida, amém, irmãos? Então Ele é que renova as nossas forças e nos capacita a prosseguir com fé e esperança. Esses 3 pontos aí que eu citei para os irmãos, eu gostaria de ver com vocês aqui nesse texto, que nós lemos aqui. Primeiramente, lá em 1 Coríntios 5, que nós lemos, lá 15:58, o que a Bíblia diz para nós? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. E esse firmes, eu gostaria, dentro desse texto aqui, na vida desses 4 homens aqui, o que esses homens estavam fazendo, irmãos? Eles estavam se direcionando para ouvir de Jesus também, porque o texto diz para nós que Jesus estava onde? Pregando a palavra de Deus. Jesus estava numa casa, e aqueles homens estavam se direcionando para essa casa. Só que esses homens lembraram de alguém que estava preso, mas não num CDP, numa penitenciária. Ele estava preso num leito, ele estava preso numa cama, ele não podia caminhar, mas aqueles homens, na cabeça deles, falaram, poxa, Jesus é aquele que pode mudar a história da vida desse homem aqui. Nós cremos nisso. Então, o que nós podemos fazer por ele? Carregar. Nós podemos levar, pelo menos, essa pessoa e colocar ele na presença de Jesus. Olha que interessante. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero tratar com vocês, nós temos que estar firmes no quê? É no que nós vemos, o que Jesus viu na vida desses homens aqui. O que Jesus viu na vida desses homens? Olha aí, o versículo 5. Fé. Jesus olhando toda aquela situação, porque aqueles homens, irmãos, eles tiveram um propósito, e quando nós temos um propósito de levar alguém para Jesus, não pense você que vai ser fácil. Os obstáculos vão estar no caminho. Aqueles homens, nós não sabemos quanto eles tiveram que andar com aquele homem, não sabemos quanto aquele homem pesava, mas eles não pensaram nisso. Eles não pensaram, eles sabiam, Jesus é aquele que pode mudar a história da vida daqueles homens, porque eles tinham o testemunho, e a fama de Jesus vinha crescendo, Jesus já tinha feito grandes coisas na vida de outras pessoas também, e eles criam de todo o coração nisso, e eles continuaram, falaram, vamos pegar, e eles pegaram este homem. Então eu e você, nós precisamos estar firmes nessa fé. E estar firmes nessa fé é ter convicção daquilo que Deus fez na minha e na sua vida. Quando nós tivermos realmente convicção, aí sim esse amor de Deus, ele vai estar expresso nas nossas vidas, a ponto de nós irmos e levar as pessoas até Jesus. Ou levar Jesus até as pessoas, como é o nosso caso. Eles não podem vir na igreja, mas a igreja precisa estar lá no presídio, amém ou não? E quem é a igreja, senão eu e você? E esses homens estavam convictos, Jesus vai mudar a vida deste homem. Nós vamos levar eles, nós vamos carregar ele, mas eles vão voltar conosco andando. Ele vai voltar conosco andando. Eles tinham essa convicção. Quando estamos convictos da razão pela qual estamos de pé, não existe obstáculo, não existe multidão, não existe nada que vai impedir a igreja de avançar. Ninguém pode parar a igreja do Senhor, amém ou não? Ninguém, irmãos. Esses homens estavam convictos disso, porque eles poderiam desanimar, como muitas vezes acontece conosco, né? Puxa, greve de ônibus, como eu vou no presídio agora? Vou voltar para casa. É ou não é? Não, eu vou orar a Deus, Deus pode dar uma solução, é ou não é? Passar uma carona, me levar, mas eu quero estar lá para falar do amor de Deus. Aqueles homens, quando viram a multidão, eles não desanimaram. E olha que se nós pararmos para pensar, prezados irmãos, eles já teriam feito grande coisa, né? Aquele homem seria grato a eles de todo o coração. Falou, puxa, porque ele viu o que eles fizeram. Não, mas quando estamos convictos, não existe nada nem ninguém, não, dificuldades e obstáculos, que faça com que nós paremos, porque a tendência nossa é parar. Mas o que nos motiva é o quê? O que deve motivar a mim e a você é o quê? Fé.
É Jesus, é essa fé, nós precisamos estar firmes nesta fé. E aqueles homens estavam. Jesus, quando olha, e não foi uma simples multidão, a Bíblia diz que quando chegou, que ele enfrentou a multidão, quando chegou na porta da casa, o que estava acontecendo? Mais multidão ainda. Todo mundo estava carecendo de ouvir de Jesus e não tinha como eles entrar. Eles desistiram, eles desanimaram, e agora? Não tem mais o que fazer, como muitas das vezes, talvez eu e você, nós fazemos, nós desistimos. Não. Quando você está firme na fé e está convicto do que Deus pode fazer, você, com essa fé, você enfrenta as dificuldades. Amém ou não? E o que eles fizeram? Vamos olhar a situação. Eles começaram a olhar, e numa direção que Deus poderia dar, irmãos. É isso que eu e você precisamos fazer quando passamos pelas dificuldades. Eu não sei como você está. Talvez tenha pessoas aqui que estão enfrentando uma situação difícil e não sabe para onde vai. Mas a Bíblia diz que quando nós cremos e temos essa convicção, não existe beco sem saída. Deus, Ele vai dar o escape, irmãos. 1 Coríntios 10, 13 diz que não existe tentação que venha sobre vós senão humana, mas fiel é Deus, que juntamente com a tentação dará o quê? O escape, para que possais suportar. Amém, irmão? Irmãos, Deus é maravilhoso. Eu e você precisamos estar convictos. Nessa fé, nós precisamos estar firmes. A igreja vai continuar de pé, avançando para o propósito que Deus estabeleceu, se nós estivermos firmes nesta fé. Agora, Jesus olhou para eles, descendo aquele homem, porque a solução que eles encontraram, dada por Deus, porque eles começaram a procurar. Tem que ter uma solução. Deus tem alguma coisa para fazer. Nós não vamos parar, nós vamos continuar. Então, olha para um lado, não está certo, olhar para outro, olhar para frente, talvez olharam para trás, não encontraram. Olharam para onde? Para cima. É de cima que vem, irmãos. É de cima que vem. E então eles levaram aquele homem, abriram aquele telhado, e Jesus está embaixo olhando aquela situação. Agora Jesus está olhando e vendo, a Bíblia diz, aqui no versículo 5, Marcos 2,5, aí diz o quê? E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Olha que bênção, irmãos. Nós não sabemos da vida desse homem que estava paralítico, mas o que a Bíblia diz para nós? Que Deus tinha um propósito na vida dele. Quantos estão encarcerados? Não é problema nosso o que eles fizeram ou deixou de fazer, mas a consciência que eu e você tem que ter é o quê? Que eles podem ser perdoados, que Deus quer salvá-los, porque esse homem não ganhou somente a libertação, a cura física. Jesus, primeiramente olhando, porque sabia que era um pecador necessitado da graça e da misericórdia de Deus. Jesus olha para ele, mas primeiro ele precisa ver a fé, porque ele não viu a fé só nos 4 homens, ele viu a fé nos 5. Porque aquele homem precisou de uma fé, acho que maior do que a desses aqui, para deixar aqueles homens fazer tudo aquilo que fizeram com ele, para colocá-lo na presença de Jesus. E Jesus olha para ele e diz: filho, já chama de filho, está vendo? Perdoados estão os teus pecados. Que bênção, né? Além da cura física, ele ganhou a salvação. Ele foi curado espiritualmente. Agora tinha muitos ali que estavam o quê? Arrazoando, cochichando. Quem é este que pode perdoar pecados? Pelo que eu sei, pelo que nós sabemos, não é só Deus que pode perdoar pecados, né? Jesus olhou, viu a fé no coração daqueles 5 homens. Mas a pergunta hoje para mim e para você é: esse mesmo Jesus, ele está hoje aqui, olhando para o meu e para o seu coração. E a pergunta é: o que ele está vendo? O que Jesus está vendo quando está olhando para o seu coração nesta noite? No coração daqueles homens ele viu fé. No coração dos religiosos ele viu oposição. Ele viu incredulidade. É como o irmão Jonas falou aqui. A gente tem que ouvir isso de irmãos nossos, muitas vezes.
de pastores. Vocês estão perdendo o seu tempo de ir lá. Que evangelho, então, que esse cidadão aprendeu? O evangelho que eu aprendi é que ele veio para os doentes. Ele não veio para os que estão sãos. Ele veio para salvar, ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido, irmãos. Então a salvação é para nós, mas a salvação é para eles também, amém? Então ele precisa ver essa fé, nós precisamos estar firmes nesta fé, para que nós possamos continuar de pé, no propósito de fazer a vontade de Deus. Que ele veja a fé no seu coração nesta noite. A outra palavra que eu disse para vocês, que diz lá em 1 Coríntios 15, 58, né? Sejam firmes, mas sejam também o quê? Constantes. Sejam constantes. Eu e você, primeiro, precisamos ser constantes na oração. E muito mais nos dias de hoje que nós vivemos, irmãos. Muita gente desvalorizando o evangelho. Muita gente não dando crédito, né? Muita gente, a Bíblia diz em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aí tem muita gente, sabe como está ouvindo a palavra de Deus hoje? Comprando o CD do Cid Moreira. Eu não estou dizendo que é pecado comprar o CD e para ouvir, mas não é isso o que a Bíblia diz, ouvir a palavra de Deus não é ouvir o CD do Cid Moreira. Se você gosta de ouvir, você pode ouvir, mas não é isso. Ouvir a palavra de Deus não é você ligar a televisão e deixar ela 24 horas ligada num programa evangélico. Não é isso, irmãos. Ouvir a palavra de Deus é fazer aquilo que nós ouvimos ontem lá no Jardim Lucélia, pregado pelo nosso irmão Daniel. Ouvir é quando você entende que tem muitas coisas em nós que nós precisamos tirar da nossa vida para que Deus venha agir. Sabia? Tem muitas coisas na minha e na sua vida, irmãos, que muitas das vezes nós estamos querendo que Deus tire, mas que não é Deus que vai tirar, é você que precisa fazer. E você sabe disso, nós sabemos disso. Nós precisamos nos despir do velho homem e nos revestir do novo, porque não foi uma nova vida que Ele deu para mim e deu para você? 2 Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então é isso, ouvir a palavra de Deus é isso, é quando você entende que você tem que fazer algo, você precisa obedecer o Evangelho, isso é ouvir a palavra de Deus. Eu e você precisamos ser constantes na oração. Olha o que diz em 1 João 5,14. 1 João 5,14 diz, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém ou não? Quantos creem que Deus nos ouve? Diga amém. Ele nos ouve, irmão, mas Ele nos ouve segundo a minha vontade? É segundo a vontade dEle, mas que Ele ouve, Ele ouve. Ele tem uma resposta para mim e para você. Ele sempre tem uma resposta para nós, irmãos. Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, não diz lá? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha, Deus, Ele sempre tem uma resposta. Talvez você entrou aqui nessa noite procurando essa resposta. Eu não tenho para você, mas eu tenho certeza que Deus tem. Deus tem. Mas da mesma forma que Ele tem uma resposta para mim e para você, Ele quer de mim e de você uma resposta para Ele. E qual a resposta que hoje você dará ao Senhor? Olha o que diz em Romanos 12, 12. Romanos 12, 12 diz a palavra: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Irmãos, como é importante a oração. Por isso que os irmãos, eu sempre peço, orem por nós, irmãos. Ore. Quanto mais pessoas orando, melhor. Eu lembro aqui uma época, as irmãs da nossa igreja, aí tinha um tema que as irmãs estavam aí, né, falando, né, que era mães de joelhos, filhos de pé.
Quantas irmãs aí, levanta a mão, que lembra desse tema? Vocês mesmos, mães de joelhos, filhos de pé. Irmãos, quando ouvi, quando as irmãs começaram, isso só esse tema falou ao meu coração. Sabe por quê? Porque me remeteu lá atrás. Isso trouxe à minha memória a minha mãe. A minha saudosa mãe não está mais entre nós, já faz 13 anos que partiu para a eternidade. Mas, irmãos, a minha mãe, ela orava por mim, sem desanimar, sabe, e orando. Foram anos e mais anos orando por mim, sem desanimar, sem desistir, confiante na resposta do Senhor, porque ela tinha convicção, Deus tem uma resposta para mim, eu sei que Ele pode transformar a vida dele, e no tempo de Deus, o que aconteceu? A resposta chegou. Eu me recordo, quando eu cheguei na Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém, foi lá que eu comecei a dar os primeiros passos em Vila Remo. Na Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém, no ano de 1995, que eu cheguei naquela igreja. Os irmãos me abraçaram. Desde antes, alguns irmãos daquela igreja já tinham me abraçado. E eu cheguei naquela igreja, a maioria daquelas pessoas me conheciam. E eu lembro que aquelas pessoas perguntavam para minha mãe, e aí, irmã Cida, qual o segredo? A minha irmã olhava para eles e dizia, joelho no chão. Eu nunca me esqueço. Joelho no chão. Quanto tempo, irmãos, nós temos gastado na oração? Nós precisamos ser constantes. Uma igreja, para estar de pé, precisa estar constante na oração. Mas não é, a oração é que dia, irmão Roberto? É na quarta-feira. Não é isso. O que a Bíblia nos ensina sobre oração? Eu devo orar quando? Só nas quartas-feiras, quando tem o culto de oração? É sem cessar, irmãos. É todos os dias, a todo momento. Eu e você, nós precisamos estar constantes na oração. Irmãos, mas não só constantes na oração. Uma igreja, para continuar de pé, ela precisa estar constantes, como foi dito aqui também pela nossa irmã Patrícia, constantes no amor ao próximo. É isso, irmãos. Jesus resumiu os mandamentos em 2. Olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o seu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. É isso, nós devemos ser constantes no amor ao próximo. Olha o que diz em João, no Evangelho de João 15:12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É um mandamento do Senhor para mim e para você. 1 João 4, 7 e 8 diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha, que texto maravilhoso. Hebreus 13:3 diz para mim e para você, lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Este texto, irmãos, nos exorta, a mim e a você como cristãos, que nós devemos nos lembrar daqueles que estão privados de liberdade. Nós devemos lembrar que eles também, Jesus morreu por eles também. Eles sofrem maus tratos, e nós devemos lembrar deles de que jeito? É como se nós estivéssemos na mesma situação, como se nós estivéssemos sofrendo aquilo que eles sofrem lá. Muitas das vezes o que vemos nas reportagens, às vezes contamina o nosso coração, sabia? Porque nós achamos que eles estão vivendo num país das maravilhas lá. 3 refeições por dia, não sei o que lá, a reportagem, né? Passa, e isso para contaminar. Se fosse assim, nós queríamos estar lá, no lugar deles, não queríamos estar aqui, né? Se fosse tudo isso como eles falam. Não, irmãos, eles sofrem, é uma situação difícil, como o irmão falou, olha só,
Tem muitos que não têm um sabonete, e passa por dificuldades, irmãos. Então, esse texto aqui mostra para mim e para você, é um chamado à empatia, à solidariedade com aqueles que estão sofrendo, incentivando a mim e a você, a cada um de nós, a se identificar com o sofrimento alheio e fazer alguma coisa, não ficar de braços cruzados, oferecer apoio e fazer alguma coisa. Como que você, os irmãos falaram aqui, né? Quer fortalecer esta obra, esse ministério? Você pode estar doando Bíblias. Talvez você tenha Bíblias lá na sua casa que faz tempo que você nem toca nela. Traz para nós. Quando eu cheguei aqui, eu já ganhei 3 sacolas de Bíblias. Eu falei, que bênção, né? Que bênção. Mas vocês não sabem como é muito importante a literatura. Irmã Patrícia, muitas das vezes, está comprando, né? Pela internet, leva lá, sabe, o plano da salvação. Nossa, como eles gostam, como isso tem abençoado a vida deles. E muitas das vezes tirando do seu próprio bolso. Muitas das vezes nós temos que tirar do nosso próprio bolso para levar coisas para eles. Você pode ser uma bênção nisso. Nisso você está lembrando deles, que eles precisam. Meus queridos irmãos, hoje mesmo, o 4º domingo que eu comecei aqui no CDP de Osasco. De manhã eu não pude estar aqui, falei ontem com o pastor, porque hoje eu tinha que estar lá. Mas, irmãos, ver aquelas mães, aquelas esposas, os filhos, aquelas crianças, que muitas vezes passaram a noite ali, para de manhã cedo pegar uma senha, e ficar aquela fila enorme, para poder entrar, para visitar o seu ente querido. É muito triste, irmãos. É triste ver aquela situação. E quando passamos, né? Porque está aquela fila assim, eu passo. Nós temos, né? Essa prioridade para adentrar. E aí a gente passa por aquela fila enorme. Aquelas mães, como o irmão falou, com aquela sacola, que passou talvez o dia inteiro cozinhando, para levar uma comida diferente que o seu filho gosta lá na prisão. E aquelas mães, aquelas esposas começam a dizer, ore pelo Caio, ore pelo Lucas, ore pelo Jefferson, e vai citando nomes, para que nós venhamos orar, para que Deus faça uma obra na vida deles. Que sofrimento, que não somente eles, mas que aquelas famílias, aquelas crianças, aquelas mães e aquelas esposas passam por tudo isso, para ter um momento. E a hora passa rápido, depois que entra, né? Quando eles vão entrar, já é 10, já é 11. Não é fácil, irmãos, mas estão ali. Está aqui o nosso irmão João. Nosso irmão João está aqui. Os irmãos, eu já conversei antes com o irmão João, né? Lógico. Mas o irmão, quem não sabe aqui, é o irmão João, com o filho preso, irmãos. Mais de 500 quilômetros, muitas vezes, tem que viajar, para poder ter um momento que passa assim rapidamente com o seu filho, tendo que fazer um sacrifício danado para ver o seu filho. Quantos filhos de pastores nós encontramos presos dentro das prisões? Quantos filhos de pastores estão presos, irmãos? Pastores estão sofrendo, são nossos irmãos, pela situação que o seu filho está atravessando. E nós, o que nós temos que fazer? Hebreus 13:3 diz que nós devemos lembrar. Lembre de orar e de fazer alguma coisa, se assim Deus colocar no seu coração por esses. Isso é amar a Deus. Isso é ouvir a palavra de Deus. Devemos lembrar do que estão encarcerados, seja por qualquer razão. Nós não vamos lá, nem podemos, devemos perguntar a razão por que eles estão lá presos. Não devemos fazer isso, mas isso não nos importa. O importante é que eles são pessoas que são pecadoras e que precisam de Jesus, amém ou não? Como esse homem que esses 4 levaram, que além da sua cura física, teve a maior bênção que alguém pode ter, a vida eterna em Cristo Jesus. Que eu e você que nós temos, mas que muitas das vezes estamos guardando na prateleira da nossa casa. É ou não é? E não estamos levando a ninguém.
Ah, irmãos, como se estivesseis preso com eles. O que a Bíblia diz de Jesus quando ele olhava a multidão? A Bíblia diz que quando Jesus olhava, ele via alguma coisa, ele tinha no seu íntimo alguma coisa. O que Jesus tinha, irmãos? Compaixão. É a mesma coisa. Jesus, quando olhava a multidão, sentia compaixão. Eu e você precisamos ter compaixão das pessoas que estão perdidas longe de Deus, como se estivesseis preso com eles, o texto diz para mim e para você. Pede de mim e de você uma identificação profunda com a dor e o sofrimento deles, como se nós estivéssemos passando pela mesma situação. É claro que jamais eu gostaria que nenhum de vocês aqui passasse pela situação que o nosso irmão João está passando, pela situação que pastores, irmãos nossos, estão passando. Muitas das vezes nós chegamos lá, eles mesmos falam: meu pai é pastor, minha família é da igreja, e eles estão numa situação, porque escolheram o caminho errado, e estão pagando lá por aquilo que fizeram. Amém, irmãos? E para encerrar, irmãos, lá em 1 Coríntios 15, 58, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre, o quê? Abundantes na obra do Senhor. Uma igreja, para estar de pé, precisa desses 3 pilares. Precisa estar firmes na fé, precisa estar constantes na oração, constantes no amor ao próximo, mas também precisa estar abundantes no serviço do Senhor. Olha o que diz Isaías 42, 6 e 7. Isaías 42, 6 e 7, olha o que a Bíblia diz para mim e para você. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Amém, irmãos? A palavra de Deus nos apresenta o servo do Senhor, nesse texto. O servo do Senhor chamado para ser luz para as nações. Eu e você fomos chamados para quê? Jesus não diz o que nós precisamos ser? Luz. Nós precisamos ser sal. Nós precisamos ser uma bênção, usados por Deus. Ele foi chamado para ser luz para as nações, mostrando para nós que a salvação, a justiça de Deus estão destinadas a todas as pessoas. Está destinada a todas as culturas, estão destinadas a todas as nações, irmãos. O evangelho é para todos. Marcos 16, 15, né? Que diz o quê? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso inclui os que estão privados de liberdade. Deus tem um propósito na vida dos que estão privados de liberdade. A mesma salvação que um dia me alcançou, que um dia te alcançou, essa mesma salvação alcançarão a eles também, se tão somente nós estivermos dispostos a levar essa palavra ao coração deles. Eu e você temos essa responsabilidade de levar, de abrir eu e você tem que ser aquele que vai abrir o telhado e colocar as pessoas diante de Jesus. Agora, a obra na vida deles, não somos nós que vamos fazer, mas temos uma certeza e convicção: Cristo fará. Amém, irmãos? Ele fará, não é nós que faremos. Então, prezados irmãos, ao invés de sermos dedos que apontam, que sejamos mãos que abençoam. Amém? Quantos nesta noite assumirão o compromisso de estar orando por nós, de estar orando por esse ministério? Diga amém. Eu conto com as suas orações. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, convido o pastor para estar aqui à frente.